Vamos abrir a palavra do Senhor, o livro de Êxodo, continuando a exposição desse texto, Êxodo 33, verso 12 a 23, e assim, se o Senhor permitir, nós vamos findar esse capítulo, a exposição desse capítulo hoje. Êxodo 33, verso 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós queremos clamar-te, Senhor, que o Senhor, pela tua misericórdia, guarde os nossos pensamentos agora, que com tanta facilidade se desviam dos teus caminhos, porque a inclinação da nossa natureza é má, e nós por nós mesmos não queremos a ti. Mas sendo verdade que o Senhor nos deu uma nova natureza em Cristo, faz com que ela esteja completamente inclinada para as tuas coisas, que nós amemos a tua palavra e que não haja outra preocupação no nosso meio que não seja conhecermos mais o Senhor e sabermos que o Senhor anda conosco. Desimpede então, Senhor Deus, o teu povo de conhecer a tua palavra. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar a tua lei. E usa, Senhor Deus, o instrumento falho que está em tuas mãos, para que o evangelho do teu Filho seja anunciado. Os perdidos, que são eleitos teus, conheçam o Senhor nessa manhã. E que aqueles que já andam com o Senhor possam ter certeza que o Senhor tem se revelado a nós cada dia e tem andado conosco. Oramos no teu nome, no nome do teu Filho. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós? Eu ouvi essa frase há uns 3 anos, numa pregação do pastor Augusto Nicodemos, no Salmo 88. E durante esse tempo, eu nunca mais me esqueci. Que frase, né? Que sermão foi pregado ali. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não for conosco, e se Deus estiver contra nós,
o que será de nós? Essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer. Será que Deus está conosco? Será que Deus tem andado comigo a meu favor? Porque, entenda uma coisa, Deus não está nunca numa posição neutra. Ou Deus está a seu favor, ou Deus está contra você. Não existe neutralidade no que diz respeito à nossa relação com o Senhor. Ou Ele está a meu favor, ou Ele está contra mim. Ou Ele anda comigo, ou eu ando sozinho. E aí onde está o grande problema? Porque se eu não ando com Deus, eu ando contra Deus, que esperança há na minha vida? Se eu ando sozinho, se eu não tenho Deus como a minha companhia, quem guia os meus passos? Quem dirige a minha vida? E principalmente, para onde eu vou? Qual é o destino final da minha vida? São duas verdades que andam em paralelo. Você anda com Deus e você conhece a Deus. Quando você não anda com Deus, você também não conhece ao Senhor. Deus só se revela a quem anda com Ele. E Deus só anda com Ele aqueles que Ele se revela. Moisés sabia muito bem o que é andar com Deus. Ele já havia provado, né, da companhia do Senhor. Por um longo tempo, desde a saída do Egito, quando Deus se revelou pela primeira vez, no capítulo 3, numa sarça ardente, Deus ali deu a primeira revelação a Moisés do que Ele queria, quem Ele era. Ele firma um pacto com Moisés e diz para onde Moisés vai, porque é exatamente assim que funciona. Quando há revelação do Senhor, quando Deus se revela, Ele se dá a conhecer. E o fato de Deus se dar a conhecer traz consigo salvação. É essa a perspectiva do texto. Quando Deus se revela a mim, Ele está imediatamente me mostrando o caminho da salvação. Êxodo 3 deixou isso muito claro. Eu vou lhe dar um sinal, e o sinal é esse: vocês vão sair do Egito e vão me encontrar neste monte, e nesse monte eu vou dar a lei, e a lei vai reger os dias de vocês até vocês chegarem na terra da promessa. Veja o que é que Moisés ouviu ali. Deus se revelou a ele, Deus salvou, retirando do Egito. Deus disse como eles iriam andar, Deus deu uma lei, e Deus disse até o final da história. Deus se revelar a você é o mesmo que Deus lhe salvar. A revelação do Senhor é uma prova objetiva que Deus tem nos salvado, quando Ele se revela como Redentor. Sabendo disso, Moisés começa a ter um desejo novo a partir de agora, porque o capítulo 32 demarca a queda. O povo caiu na idolatria, fazendo bezerro. Mas o capítulo 33 é o tratamento do pecado. Não é mais a queda, agora é o pecado sendo tratado. E o pecado é tratado como? Com confissão e com intercessão de um mediador. Exatamente isso que acontece na primeira parte do capítulo 33, porque Moisés vai interceder pelo povo de Israel. Moisés vai falar sobre aliança, e ele vai continuar fazendo isso ainda durante essa segunda etapa do capítulo 33. Pedindo ao Senhor que tenha misericórdia do seu povo. E pedir misericórdia é dizer: Senhor, ensina-me o caminho por onde eu devo andar. O Senhor restaura a minha sorte contigo, restaura o meu relacionamento contigo, e agora me ensina o caminho onde eu devo andar. Veja se não é esse o pedido de Moisés. O verso 12 diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho. Veja,
se eu fui perdoado, então o meu pedido é: revela a tua vontade, Senhor. São duas verdades conectadas. É pedido de perdão, perdão alcançado, né? Essa é uma parte da verdade. E a outra é: agora me revela como eu devo andar. Andar com Deus ou andar sem Deus. Mas se eu achei graça ao Senhor, eu não quero mais que um anjo teu me leve simplesmente para a terra da promessa. Eu quero que o Senhor vá comigo. Porque o pedido é esse, veja, o Senhor já disse que iria mandar alguém comigo, eu já entendi, o Senhor vai me levar para a terra prometida, mas não é isso que eu quero. Eu quero a tua presença. Então, Senhor, a presença é a revelação do Senhor. Quando Deus anda conosco, Ele vai se revelando. Então, Senhor, anda conosco, anda a nosso favor, para que nós te conheçamos melhor. O Senhor disse: eu achei graça aos teus olhos, ou seja, eu fui perdoado. Então não posso querer outra coisa que não seja conhecer mais a Deus. É tão estranho, irmãos, quando você conhece alguém que acabou de se converter, alguém que diz assim: meu pecado foi perdoado, mas não há, da parte daquela pessoa, desejo de conhecer mais a Deus. Que coisa estranha. Eu disse que eu fui perdoado, eu disse que não pesa contra mim mais nenhum tipo de juízo, mas isso não desperta nada no meu coração. Eu não tenho desejo de conhecer mais a Deus. Há uma dinâmica no perdão, irmãos, que quando ela não é seguida, ela revela muita coisa contra nós e provavelmente detecta que Deus não está a nosso favor. Temor que gera arrependimento e arrependimento que gera desejo de conhecer a Deus. Veja que esse texto já nos mostrou isso, mas eu queria que você voltasse comigo para Êxodo 20. Como é que isso se desenvolve na Escritura? Final de Êxodo 20, depois da lei. Verso 18 diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Que complicado esse pensamento de Moisés, né? O povo estava aos pés do monte, Deus começa a falar, e o povo teme a presença do Senhor, né? Será que a fala de Deus vai ser a nosso favor ou contra nós? Então o povo diz: coloca um mediador entre nós e Deus. Moisés, tu ouve a palavra do Senhor e fala o Senhor por meio de Moisés, para que nós não morramos. Aí Moisés disse: então vocês não entenderam? Vocês foram perdoados. Vocês foram perdoados. Então, não precisam temer a Deus. Que coisa! Eu fui perdoado, então não preciso mais temer a Deus. Por que eu devo temer a Deus? Eu temo o Senhor, porque Ele pode Ele pode lançar não só meu corpo, mas a minha alma no inferno. Ele não pode somente destruir o meu corpo, mas destruir todo o meu ser e lançar no inferno. Então, por isso que eu devo temer ao Senhor. Esse é o primeiro aspecto do temor. Mas eu fui perdoado. Então Moisés diz assim: então não temam dessa forma. Não precisam temer ir para o inferno. Foi resolvido o problema. Mas em seguida, no mesmo versículo 20, que ele começa dizendo assim: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, não temam, mas temam. Não temam
ir para o inferno, no sentido de não temam Deus como um juiz daquele que já foi perdoado. Isso é o falso temor, que é o temor de simplesmente receber a punição. Não, esse não é o temor bíblico. Mas temam. E Deus colocou o temor no coração de vocês para que vocês não pequem. O que é que Deus fez aqui em Êxodo 20? Que temor foi esse? Ele deu a lei. A lei é revelação do Senhor. Quem é Deus e o que Ele requer de nós. Veja o que é que Deus está dizendo aqui. Eu acabei de me revelar a vocês, primeiro como Redentor, porque eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, graciosamente. Mas eu dei uma lei. Eu acabei de me revelar. Então não temam ir para o inferno. Eu resolvi esse problema. Não tem esse temor mundano. Mas temam para que vocês não pequem. Temam para que vocês vivam em santidade. Qual foi o contexto disso? Quando Deus se revelou ao povo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais temor genuíno eu tenho. Meu pecado é perdoado, então eu fico em paz com Deus. Mas essa paz não é para fazer o que eu quero. É uma paz para que eu tema não pecar. Tudo isso só é possível se Deus se revelar a mim quem Ele é. Vá agora comigo para o Salmo 130. Veja lá o que é que está sendo dito. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ele está fazendo uma oração aqui, clamando ao Senhor por perdão. Veja que coisa. Senhor, me perdoa. Mas quando o Senhor me perdoar, o que vai acontecer é que o perdão do pecado é revelação do Senhor, é a bondade de Deus sendo revelada. Então eu vou te temer, porque contigo está o perdão. E eu conecto aquela frase de Moisés, para que eu não peque. Eu oro pedindo perdão. Quando o meu perdão é aceito, é recebido pelo Senhor, Ele me perdoa em Cristo, então agora eu temo o Senhor. Não para ir para o inferno, mas eu temo para não pecar, para viver em santidade. O último texto desse ponto, Hebreus capítulo 8, um texto inclusive que nós lemos aqui no momento de contrição. Hebreus 8, por favor. A partir do verso 10. O texto diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que é que Deus começou falando aqui? Revelação. Eu vou me revelar ao meu povo. Como eu vou me revelar? Eu vou me revelar pela minha lei. Eles vão conhecer quem eu sou e o que eu quero do meu povo, mas eles vão saber também que eu tenho uma aliança com eles. Essa é a revelação que Deus deu. O que é que está conectado a isso? Verso 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Ou seja, quando eu me revelar, quando eu der minha lei, quando eu mostrar a minha aliança, eles vão conhecer. Do menor ao maior. O meu povo vai me conhecer. Agora, o que é que isso vai causar na vida deles? Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe qual é a prova que Deus está se revelando a você e anda com você? Quando o seu pecado
é perdoada. Não é quando você conhece racionalmente a lei do Senhor. Não é quando você faz um curso de teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Isso não é conhecer a Deus, simplesmente. Conhecer a Deus é provar do perdão do pecado. E interessante é que quando eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero conhecê-lo. Primeiro aspecto da bondade de Deus que é revelada é a sua misericórdia. Porque ele diz: eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quando o meu pecado é tratado, e eu ouço essas palavras do Senhor, o que vem em seguida é desejo de conhecer mais ao Senhor. Lembra que eu estava falando ainda há pouco, né? É estranho alguém não querer conhecer mais a Deus. Mas também é estranho querer conhecer a Deus de uma forma que Ele nunca disse que iria se revelar na nossa época. Porque no meio evangélico é muito fácil você ver pessoas querendo conhecer a Deus. Senhor, queremos ver a Tua face. Eles dizem isso. Muitas canções são feitas dessa forma: Senhor, quero ver Tua glória. Senhor, mostra a Tua glória, a Tua Shekinah. Derrama a Tua Shekinah sobre nós. Nós queremos ver a Tua presença. Nós queremos sentir o Senhor. Mas o que está aliado a isso, muitas vezes, não é perdão de pecado. Não é tratamento do pecado. É ver a Deus simplesmente para saber quem Ele é e poder usufruir dos benefícios. Isso é teologia da prosperidade. Mas esse problema foi tratado na semana passada. Mas tem outro problema a respeito do conhecimento de Deus. É quando eu quero conhecer Deus a parte do relacionamento com Ele. De uma forma, esse erro cai na teologia da prosperidade. De outra forma, cai no farisaísmo. Porque se conhecer a Deus nesse aspecto que Moisés está nos apresentando hoje, é conhecer a misericórdia de Deus. Quando eu conheço a misericórdia do Senhor, ou seja, eu sou apresentado à bondade de Deus, ou seja, a perfeição divina, onde Ele não me dá o que eu mereço. O nome disso é misericórdia. Graça é quando o Senhor me dá aquilo que eu não mereço. E misericórdia, o Senhor não me dá aquilo que eu mereço. Ou seja, eu fui apresentado a misericórdia. Mas se eu simplesmente aprendo isso como um dogma frio, e não há relacionamento comigo, sabe o que é que vai acontecer? Aí não é mais problema com teologia da prosperidade, onde eu quero simplesmente os benefícios. Agora é farisaísmo. Porque assim, eu aprendo misericórdia para dar uma aula aos meus amigos. Eu aprendo doutrina da predestinação para humilhar meu irmão arminiano. Eu aprendo a segunda vinda de Cristo, né, para tratar simplesmente de debate acadêmico. Conhecer a Deus na sua bondade é conhecer a misericórdia do Senhor. E os misericordiosos são aqueles que primeiro alcançaram misericórdia. Como é que eu digo que Deus é misericordioso e eu não trato da mesma forma o meu irmão? Ele até merecia eu dizer aquilo. Ele até merecia que eu me vingasse com ele, até com violência. Se for pensar direitinho, ele até merecia. Ele merecia que eu nunca mais falasse com ele. Mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não fui tratado assim. Ele se revelou a mim misericordiosamente. O que é que isso muda na minha vida? Eu vou tratar o meu próximo com misericórdia. Como é que eu fui salvo? Perdão de pecado. Mas eu não perdoo ninguém.
Mas eu sei dar uma aula de soteriologia, né? Doutrina da salvação. Eu não podia ir ao Senhor, Ele veio a mim. Eu estava morto em delitos e pecados, Ele me ressuscitou e Ele me deu graciosamente a salvação. Pronto, você aprendeu a doutrina bíblica a respeito da salvação. Mas isso só não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é o seguinte: eu aprendi tudo isso, sabe para quê? Agora eu vou ter paciência com aqueles que não entenderam. A situação da igreja brasileira é terrível. E talvez a grande parte dos seus amigos não são crentes reformados. E você tem conhecido ao Senhor como Ele é. Ele tem se revelado domingo após domingo aqui, nesse púlpito. Mas a relação que você tem com essa palavra não é para que você desmereça o seu irmão, mas é para que você clame por misericórdia. É sim para que você ensine a verdade a ele. Não se cale com o erro. Não acho que ele está certo, ele está errado. Mas a maneira que eu vou tratar o pecado do meu irmão depende da maneira com que eu conheço Deus. Deus derramou misericórdia para comigo. Eu vou ser misericordioso com o outro. Deus me perdoou, eu vou perdoar. Então você sabe, Deus é longânimo. Eu não tenho um pingo de paciência com o outro. Eu digo logo na cara. Não é assim. E olha que Deus não manda recado. E olha que Deus não é covarde. Inclusive, Ele disse que os covardes não entrarão no reino dos céus. Mas o que Ele está me ensinando aqui é o seguinte: veja como eu falo com vocês. Veja como eu falo com vocês. Escutava essa semana um sermão em Mateus 23. Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, colocar vocês debaixo das minhas asas. Veja como é que Deus está tratando o pecador. A ternura do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, tu que persegues o meu povo. É a maneira de Deus tratar o pecador. Paciente, cheio de ternura. As palavras que Ele usa, enquanto Ele está dando ali esperança para alguém poder ser perdoado. Mas eu não tenho um pingo de paciência. Eu digo e acabou. Não é conhecimento de Deus, irmãos. E não há um sequer aqui que possa dizer o contrário. Todos nós caímos nesse pecado de dizer que conhecemos a Deus, mas na prática fazemos o contrário. De dizermos que conhecemos a bondade de Deus e não sermos bondosos. De dizer que conhecemos a misericórdia e não sermos misericordiosos. Conhecemos o perdão e não perdoarmos. Conhecemos a longanimidade e não sermos longânimos com o irmão. Que conhecimento é esse que você tem? Que ao invés de lhe aproximar, lhe distancia do Senhor. Lembre-se de como Cristo tratou. Jerusalém, Jerusalém. Que paciência do Senhor. Então, voltando para o texto de Êxodo 33, Moisés vai seguir com a argumentação. A partir do verso 14, irmãos, ele se apega à resposta que Deus deu. Veja, o verso 14 diz assim: a minha presença irá contigo, a resposta do Senhor, e eu te darei descanso. Deus aceitou a oração de Moisés.
Senhor, meu pecado foi tratado? Por que o Senhor ainda está dizendo que não vai conosco? Que não vai comigo? Aí Deus disse, não, tudo bem, eu vou com você, eu vou lhe levar até a terra da promessa, eu vou seguir com você, Moisés. Veja qual é a reação de Moisés agora, verso 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Agora, o argumento de Moisés mudou, né? Ele conseguiu a primeira parte do pedido. Senhor, o Senhor não vai comigo. Eu queria que a tua face fosse comigo, que a tua presença, a tua essência fosse comigo. Disse, então eu vou contigo, eu vou levar. Aí ele começa a dizer, mas se o Senhor não vai conosco, espera aí, Moisés, você me pediu para ir contigo, você agora já está falando com o povo? Que mediador é esse? Ele não intercede por ele, simplesmente. Ele conheceu a misericórdia do Senhor, ele não quer só para ele. E o teu povo, Senhor? O que vai ser desse povo? Se eu for um contigo e o Senhor um comigo, mas o teu povo ficar aqui, que benefício há nisso? Aí Cristo diz assim, eu vou preparar lugar, mas antes de ir, eu vou deixar um consolador, para que vocês não fiquem sozinhos. E quando eu voltar, eu vou preparar lugar, porque quando eu voltar, eu vou deixar vocês na casa do meu Pai, para que onde eu esteja, vós estejais também. Porque eu não vou para o Pai e ficar só eu e Ele lá. Eu vou interceder por vocês diante do Pai. Porque um dia eu vou voltar para buscar vocês. E eu, o Pai e o Espírito, habitaremos com vocês. Moisés revela um aspecto da mediação de Cristo. Cristo não tem prazer em simplesmente voltar para o céu quando morreu. Ele não teve esse prazer simplesmente em voltar para o céu. O prazer de Cristo em voltar para o céu era a certeza de que Ele vai voltar para nos buscar. E que enquanto isso não acontece, Ele disse assim, e eu estarei convosco todos os dias. Ele não disse assim, eu estarei convosco na consumação dos séculos. Ele disse, eu estarei convosco todo dia, até a consumação dos séculos. Então, pense nisso. O mediador que Deus nos deu, Ele nos deu uma certeza, nunca eu vou estar só. Você está trancado em casa, não quer falar com mais ninguém, sabe aquele dia que você quer ficar sozinho, e não tem ninguém que possa lhe ajudar? Ali está o Senhor, intercedendo pelo povo. Eu não vou se o meu povo não for comigo, porque onde eles estiverem, lá eu estarei. Sabe quando você também está no meio de uma multidão, mas não pode contar com ninguém para aquele problema? Ali está o Senhor. Porque onde está o povo dele, ali está o Senhor. Se o seu pecado foi tratado,
a bondade de Deus foi revelada a você, você nunca vai estar só. Porque o nosso mediador, que foi como sombra simplesmente revelado aqui em Moisés, intercede por nós dia e noite diante do Pai. E o autor dos Hebreus diz assim: e Ele pode se compadecer das nossas dores, porque Ele sabe o que é a dor do homem. Você parou para pensar nisso? Não é simplesmente que a presença dele está aqui, mas o fato de Cristo ter se encarnado faz com que você, na sua angústia, possa falar para Ele e Ele entender. Porque Ele passou por isso. Ele passou exatamente pela dor e pelo sofrimento que você passa. E aí você pode contar a Ele e contar com Ele, porque Ele vai estar lá. Se o teu povo não for, eu também não vou, Senhor. Eu não tenho prazer em andar sem o teu povo. Então a resposta de Deus no verso 17 é assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto. Veja, mais um pedido do mediador foi aceito. Primeiro eu vou contigo, agora eu vou com o povo, porque você está pedindo. Mas por que eu vou fazer isso? Porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. O que é achar graça aos olhos? Alguns comentaristas vão dizer assim: porque Deus teve prazer em Moisés. Por que Deus teve prazer em Moisés? Ele diz logo em seguida: porque eu te conheço pelo nome. A ideia de nome é caráter na Bíblia. Porque sempre que o nome é mudado, você vê que há uma mudança de caráter. Abrão para Abraão, pai de muitas nações, né? Você tem Jacó para Israel, era usurpador, agora é príncipe de Deus. O caráter está sendo mudado. Quando Deus diz a Moisés: eu conheço você pelo nome, ou seja, eu lhe conheço pelo seu caráter. Qual foi o caráter de Moisés aqui? O povo pecou, e nesse ponto, Moisés não pecou, não caiu na idolatria. Não passa disso também, irmão. Não entre não caia aqui num erro de achar que Moisés é impecável como Cristo. É simplesmente por analogia. Você vê nessa fase da história, Moisés não pecou como o povo, ele não caiu na idolatria. Então Deus teve prazer em Moisés. Sabe para quê? Para que você se lembre o que Deus disse a respeito de Cristo. No dia que o Senhor Jesus Cristo estava sendo batizado, lá em Mateus capítulo 3, a voz do Senhor desceu e disse assim: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Por quê? Por conta do nome dele, por conta do caráter dele, porque ele faz a minha vontade. Mais adiante, no capítulo 17, os primeiros versículos do capítulo 17 de Mateus, na transfiguração, mais uma vez a voz do Senhor fala a respeito de Cristo e diz: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. A Ele ouvi. Ouçam a Ele e vocês andarão comigo. Prestem atenção no que Ele disser e vocês estarão comigo. Deus está dizendo assim: Moisés, eu tenho um prazer em você, porque você não caiu na idolatria. Então eu vou com o povo. Moisés não é o mediador, ele é um mediador, mas ele aponta para aquele que viria. O povo volta a ter Deus a seu favor pela intercessão do mediador. Achaste graça aos meus olhos. No versículo anterior, Deus tinha dito assim: não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Palavras de Moisés, na verdade. Por que Moisés queria tanto essa volta do Senhor andando com o povo? Porque Moisés pensava assim:
O que é que vai nos diferenciar do mundo? O que é que diferencia o mundo e a igreja? Por favor, abra comigo Deuteronômio capítulo 7. Pouco depois do texto de Êxodo. Verso 6 diz assim: Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Veja, há uma separação entre este povo de Israel e todos os povos da terra. Né? Começa assim, dizendo que esse povo aqui é o teu povo, os outros povos não são teu povo. Por que esse povo é diferente dos outros? Verso 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Sabe por que o povo de Deus é diferente do mundo? Aí diz assim, não é porque é o maior povo, Israel era um povo muito pequeno comparado aos demais povos. Não é porque eles eram ricos, eles não tinham nada, e o pouco que tinham era dado pelo Senhor. Não é porque era um povo de uma terra grande, eles nem terra tinham ainda, eles não tinham rei, eles não tinham absolutamente nada, e aí você pode dizer assim, mas é porque eles eram santos. Se lembra do capítulo 32. Um comentarista do livro de Êxodo diz assim, não pode ser porque eles eram santos, porque eles pecaram nos rudimentos mais basilares da lei. Que povo santo é esse, que até naquilo que é mais básico, que qualquer um sabe, não ter outro Deus diante do Senhor e não fazer imagem de escultura, como é que esse povo pode se vangloriar de ser povo de Deus, de ser santo? Um povo que vive na idolatria não pode se arrogar a dizer que esse argumento de santidade é prova que foi por isso que Deus os escolheu. Mas foi porque Deus fez uma aliança. E porque Ele cumpre a palavra. O que tem de diferente, irmãos, entre você e o seu colega ímpio da escola? Não é que você é mais santinho ou santinha do que ele, não. Porque Deus fez uma aliança com você. O que tem você, adulto, de diferente daquela pessoa que trabalha com você, que toda semana vem com uma loucura diferente para lhe contar? Não é que você é mais santinho, que você é melhorzinho do que ele, não. Você é tão podre quanto ele. Mas é porque Deus resolveu fazer uma aliança com você e não com ele. Só isso. Mas não é só isso. Isso é muita coisa. Isso revela o caráter da salvação, que despoja o meu coração de qualquer soberba. De que eu vou me vangloriar? Eu não tenho dinheiro para pagar, nós lemos isso no Isaías 55. Eu não tenho terra para dar, eu não tenho palavras para argumentar, e eu não tenho santidade diante do Senhor. Por que eu vou ser soberbo? Soberba e salvação são duas palavras que não combinam. Porque se a salvação é pela graça, logo já é dom de Deus. E se é dom de Deus, é para que você não se glorie. Para você não se gloriar. Então nós somos diferentes, é verdade. E Deus não achou diferença anterior.
entre nós e o mundo, porque nós éramos pecadores. Por outro lado, se lembre daquilo que nós já lemos, o temor do Senhor não é para que eu fique com medo toda hora de ir para o inferno, como essas pessoas que dizem que foram salvas e não têm certeza alguma da salvação. É pecado isso. Mas o temor que foi colocado no meu coração agora, depois que eu fui salvo pela graça, é para que eu não peque. E soberba é pecado. E não combina com quem foi salvo pela graça. Tudo isso tratado. Deus já não é mais contra nós, Deus agora está a nosso favor. O que é que vem no coração de Moisés? Ele quer conhecer mais a Deus. Verso 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Algumas pessoas veem nesse texto, nesse pedido de Moisés, que Moisés passou do limite aqui, né? Moisés foi se empolgando. Primeiro ele pediu para Deus andar com ele, deu certo. Depois pediu para andar com o povo, deu certo. Agora Moisés diz: agora eu quero ver tua face. E Deus disse: não, agora aí é demais. Não, não é assim. É a lógica, a dinâmica do relacionamento. Eu conheci o Senhor, agora eu quero que mais pessoas te conheçam, agora eu quero ver tua face. Essa é a dinâmica. Porque, veja, abra comigo Jó capítulo 19, por favor. Verso 26. Disse assim Jó: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Depois que essa peste que caiu sobre o meu corpo for tratada, o que é que eu vou esperar? Eu quero ver Deus. É o que eu quero. Não é soberba, é o fato. Eu quero ver Deus. Agora vá comigo, Salmo 17, por favor. Verso 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Veja como é que ele começou o salmo. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende o meu clamor. Quando o Senhor atender o meu clamor, eu não posso esperar outra coisa. Eu quero ver o Senhor. Então, voltando lá para Êxodo 33, por favor, não ache que Moisés foi alguém arrogante aqui de querer ver a face do Senhor. Ele queria conhecer mais de Deus, é a dinâmica própria do nosso relacionamento. Deus se revelou a mim, então agora eu quero conhecer mais dele. E mais uma vez, não foi numa banca de universidade. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ter relacionamento contigo. Será que era possível ter esse relacionamento com Deus e ver a glória do Senhor? Faça uma retrospectiva agora de como Deus já havia se revelado a Moisés. Em primeiro lugar, Êxodo 3, numa sarça ardente, como foi que Deus se revelou? Ele viu uma sarça que o fogo não consumia e ouvia a voz do Senhor.
Depois, lá em Êxodo 24, né, no primeiro culto que Deus chama depois de entregar a lei, depois que eles estão voltando do Egito, então Deus diz assim que ele vai mostrar a glória dele ao povo. E Moisés descreve vendo a glória do Senhor como vendo o pé do Senhor em uma pavimentação. Ele não consegue ver o rosto, ele vê simplesmente o pavimento onde o Senhor pisava. Revelada ali mais uma faceta da glória do Senhor. E assim, Moisés foi sendo conhecido por Deus e conhecendo o Senhor. Muito mais pela voz do Senhor, por aquilo que Deus falava, do que por aquilo que ele via. Então, João Calvino vai dizer assim, porque o conhecimento de Deus é feito mais pelos ouvidos do que pelos olhos. Eu conheço mais a Deus pelos ouvidos do que pelos olhos. Por que Calvino está dizendo isso? Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Mas isso não exclui a esperança final. Quando tudo isso acabar, quando o meu corpo for glorificado, eu verei o Senhor como Ele é. Foi a esperança de Jó, era a esperança do salmista e a de João, lá na primeira carta de João, capítulo 3. Quando o Senhor me der um corpo glorificado, eu verei ao Senhor como Ele é. Então é justa essa esperança. Não para esse tempo, mas ainda assim é justa. Então Deus diz, eu não vou lhe mostrar a minha glória desse jeito que você quer. Mas eu vou mostrar um aspecto da minha glória. Eu vou lhe mostrar um atributo do meu ser, uma perfeição de quem eu sou. O que é que Deus vai mostrar? Volta aí para o verso 19. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Aí ele vai dizer agora qual é a bondade dele. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Eu vou mostrar a minha glória a vocês. Sabe como é que eu vou mostrar a minha glória? A minha bondade, predestinação. Agora, durma-se com esse barulho. A bondade de Deus é revelada na predestinação. Porque se você se lembrar, por exemplo, de Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, quando o povo está contendendo contra Deus, quando o povo está questionando Deus a respeito do amor, diz assim, ora, em que o Senhor tem nos amado? Aí ele diz, porque eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. O que é isso? Eu mostro o meu amor pela predestinação, porque todos estavam completamente perdidos, e eu escolhi um povo para salvar. Então, predestinação não é doutrina para embate, né, acalorado. Predestinação é a amostra, uma pequena amostra da bondade do Senhor. Sabe como é que vocês vão conhecer minha bondade? Eu me compadeci de uns e não dos outros. Isso é bondade. Aí o ímpio vai dizer assim, não, isso não é bondade não, isso é injustiça. Não só os ímpios, mas também alguns crentes equivocados na fé. Isso não é justo. Abra comigo Romanos capítulo 9, porque essa pergunta é histórica. Do verso 6 ao verso 13 de Romanos 9, Paulo está explicando aqui a respeito da predestinação que se deu na casa de Abraão, né? Na família de Abraão. Veja, em Isaque será chamada a tua descendência, verso 7. Verso 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei a Sara, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai.
e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Por que um filho vai ser diferente do outro? Não vai ser quando eles nascerem. Porque se for depois de eles nascerem, aí vocês vão dizer assim, é porque um era melhor do que o outro. Ele diz, quando estavam no ventre, para que fique claro que não é pelas obras, mas é pela eleição. Deus está mostrando aqui um aspecto da sua glória. Verso 12, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. Isso foi uma revelação antes do filho nascer. Olhe, fique sabendo, o mais velho servirá o mais novo, porque minha aliança é com o mais novo. Ah, por que, Senhor, que loucura é essa? O que é que o mais novo fez para ser escolhido? O que é que o mais velho fez? Não é pelo que fez, porque se foi pelo que fez, já é por obras, não é mais por graça. Então é no ventre, para que fique claro a minha eleição. Aí vem o arminiano, verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus é injusto. Como é que o Senhor pode fazer isso? O Senhor vai deixar um monte de gente indo para o inferno e vai salvar só uns? Que injustiça, Senhor! Aí Paulo diz, de modo nenhum. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, veja o que ele vai citar. Êxodo 33, versículo 19. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, veja, ele citou o Antigo Testamento, corroborou com o argumento dele, aí agora a conclusão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Verso 18, logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Ele não só deixa não ir para o inferno. Há uma ação ativa do Senhor nos que se perdem. Ele endurece o coração. Aí você pergunta assim, mas esses que vão para o inferno, eles queriam ir para o inferno ou eles queriam ir para o céu? Não, eles não queriam ir para o céu. Eles queriam ir para o inferno. Alguém quer ir para o inferno? Ora, quer. Se há uma esperança e eu rejeito, a esperança é ir para o céu e eu não quero andar com Deus, o contrário é ir para o inferno e andar com Satanás. Se eu rejeito Deus, logo estou abraçando Satanás. É uma lógica. Quem vai para o inferno não vai obrigado, vai porque quer. Agora, se você perguntar assim, eles poderiam querer o contrário? A resposta bíblica é, não poderiam. Se Deus não mudar a natureza do homem, se Deus não mudar a nossa vontade, o homem morto em delitos e pecados, não tem como sair daquele estado. Porém, ele tem poder de ficar do jeito que está. O pastor Paulo Brasil, pregando no Novo Testamento, em Mateus, mas fazendo uma relação parecida com essa, ele diz assim, não há poder mais perverso do que esse. O poder de não querer Deus. Eles vão para o inferno porque querem. Mas se você perguntar se eles podiam não querer, eles não poderiam. Só se Deus desse esse poder. Ora, se eles estão indo para o inferno porque querem, isso é justo ou injusto? É justíssimo. Eles vão porque o salário do pecado é a morte. Então está sendo justo. A lei foi cumprida.
vão para o inferno. E você, que foi salvo pela graça do Senhor, você foi salvo para ir para o céu. Mas para chegar no céu, tem que andar com o Senhor a seu favor. Não se esqueça da oração de Moisés. Mostra-me o caminho. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agora mudou. Ele já não é contra nós. Ele está a nosso favor. Então agora eu quero saber o teu caminho. O Senhor vai mostrar a sua glória a Moisés. Volte para Êxodo 33. Verso 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Que cena é essa, né? Você não vai poder ver minha face, mas eu ainda vou mostrar minha glória a você. Vou fazer o seguinte: eu vou te colocar sobre a penha e eu vou passar. Mas quando eu estiver passando, eu vou colocar a minha mão para lhe proteger. De quê? De mim mesmo. Deus está protegendo o seu povo, o Moisés, dele mesmo. E quando eu passar, você vai ver as minhas costas. Você vai ver algo parecido com as minhas costas. Uma linguagem figurada, para que você possa entender. Mão, sobre a penha, as costas de Deus. Tudo isso é linguagem figurada. Calvino chega a dizer assim: é como se alguém está numa caverna e ele vê só aquela flecha de luz ali, um raio de luz entrando. Ele não vê o sol, porque ele não tem como ver o sol, mas ele vê o raio do sol e ali dá para saber que o sol existe, o sol está entrando ali. Mais ou menos isso. Mas a pergunta é: por que Deus colocou a mão? Porque Deus está protegendo Moisés. Moisés não pecou na idolatria no capítulo 32, mas Moisés é pecador. E um pecador não pode estar diante do Senhor sem ser consumido. O que é que ele faz? A mão do Senhor protege Moisés. Mas Moisés ainda vê Deus. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Verso 7. A partir do verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem anda comigo, anda com o Pai, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. A pergunta de Filipe, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai
e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Filipe disse: eu queria ver a glória de Deus. Então Jesus disse: você não está vendo a mim encarnado? Quem vê a mim, vê o Pai. Moisés disse: eu queria ver a glória de Deus. Eu vou mostrar a minha glória, mas eu vou colocar a minha mão para te proteger. Filipe, eu sou como a mão de Deus, que mostra a glória, mas te protege. Porque, Filipe, se você visse a mão de Deus, ou a glória de Deus, sem ser por mim, você seria consumido. Mas se você vir a glória de Deus através de mim, você é guardado. Jesus Cristo é como a mão de Deus. Porque se não for por entre as frechas do seu dedo que nós vamos ver o Pai, se quiséssemos ver o Pai sem Ele, seríamos completamente consumidos. Mas quem vê a Ele, vê ao Pai. O que é que o Pai estava revelando lá como bondade? Misericórdia. Agora me diga uma coisa: aonde mais você vê misericórdia, senão no Senhor Jesus Cristo? Quem quer ver a Deus, vê por meio do Senhor Jesus Cristo, escondido nele. É por isso que eu me volto lá para Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, eu quis te proteger e vocês não quiseram. Quando Jesus está dizendo que como uma galinha que cuida dos seus pintinhos e quer proteger, é porque é misericórdia do Senhor, a proteção que Cristo está oferecendo. Mas cuidado com a misericórdia. Lembre-se, a misericórdia foi dada não para que você tema ir para o inferno, mas para que você tema pecar. Ele se revelou na sua misericórdia para isso. Então, quando Deus se revela domingo após domingo, sermão após sermão, né, dia após dia, na sua misericórdia, e você rejeita, você está tripudiando da misericórdia do Senhor, fazendo pouco caso da obra de Cristo. Então, Thomas Watson, um teólogo do século XVII, ele diz assim: se a misericórdia não for um imã para nos aproximar de Deus, a misericórdia será uma pedra de moinho para nos afundar no mais profundo inferno. Nada é tão frio como um chumbo. Entretanto, nada é mais escaldante quando ele, o chumbo, derretido. Nada é tão doce como a misericórdia de Deus. Entretanto, nada é mais terrível do que ela quando ultrajada. Os pecadores nunca escapam quando a misericórdia formula suas acusações. Você nunca vai escapar de Deus se a misericórdia ela for ultrajada, porque ela vai se levantar para formular acusações contra você. E não há lugar nesse mundo que você consiga se esconder do Senhor. Porque se você anda no caminho dele, ele está com você. Mas se você anda fora dos caminhos dele, tenta se esconder do Senhor, ele vai lhe buscar. O último texto, Apocalipse 6. Veja como isso se dá. Verso 15.
Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? No dia do Senhor, quando Ele voltar, aqueles que tripudiaram da misericórdia do Senhor vão tentar fugir para os montes, se esconder nas cavernas, pedir que as cavernas caiam por cima deles para que eles sejam escondidos da face do Senhor. Porque não pode haver lugar mais glorioso do que na presença de Deus, quando você é filho de Deus. Mas não pode haver lugar mais terrível do que a presença de Deus sem misericórdia. Deus está revelando a sua misericórdia hoje para você. Não tripudie. Não tripudie da bondade do Senhor. Que Deus nos abençoe e ande conosco, irmãos. Amém.